Beleza. Por favor, me digam se vocês conseguem ver aqui o slide. Sim, professora. Então, beleza. Meus queridos, vamos para a segunda parte desse curso. Só são 3 capítulos nessa segunda parte, mas são 3 capítulos mais densos. Vocês observam que a coisa vai ficando mais complicada ao longo dos capítulos, porque a gente sai de, por exemplo, estratégias discretas para estratégias contínuas no capítulo 4. Agora a gente vai entrar com outros conceitos de equilíbrio de Nash, né, para outras situações, mas nada de outro mundo. Não vai ser nada de outro mundo. Capítulo 6, a gente vai tratar de jogos sequenciais, então a gente encerra jogos simultâneos estáticos no capítulo 5, nesse capítulo aqui. Capítulo 6, jogos dinâmicos, que são jogos sequenciais. E o capítulo 7 são jogos repetidos, que são jogos simultâneos dinâmicos, tá? Mas ainda dentro de jogos simultâneos estáticos, a gente vai ver aqui jogos competitivos e estratégias mistas. Assim, contra os que sabem atacar, o inimigo ignora o local a defender. Contra os que sabem defender, o inimigo ignora o local a atacar. E essa é a melhor estratégia que existe. Se vocês pensarem um pouquinho, o que o general chinês quer dizer com isso, é precisamente o que nós vamos fazer neste capítulo. É tentar fazer com que o nosso oponente não tenha a menor ideia de onde é melhor nos atacar. A gente não pode dar essa chance para ele, porque a gente vai entrar em jogos competitivos. E jogos competitivos, nós vamos ver a definição, mas ou você ganha, ou você perde. Você tem que ir para o confronto. Tá? Então, qual será a melhor forma de enfrentar uma situação que é de interação estratégica, mas em que a gente tem o conflito como algo irreconciliável? Você não tem como evitar esse conflito, por exemplo, no caso de uma batalha militar, né? Pode ser, e aliás, teoria dos jogos foi utilizada em batalhas, né, em guerras. Você tem que ir para o confronto. E agora? O que fazer? A gente já viu jogos em que é melhor cooperar. A gente já viu jogos em que a cooperação é algo muito, como é que eu posso dizer, com base no interesse, né? Enfim, agora a gente vai tentar entender como é possível evitar que o outro jogador nos cause uma surpresa desagradável, nos cause um dano, se eu estou em conflito com ele. A ideia é mitigar ou reduzir os riscos, certo? A ideia é reduzir os riscos de danos. Então, vamos aqui voltar para o nosso bom e velho jogo da Batalha de Bismarck na Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, a gente tem aqui as forças aliadas contra as forças japonesas, estão lá no Mar de Bismarck. Já mencionei a situação para vocês, né? E vocês podem notar, quando eu falo assim, 3 dias de bombardeio, se for o comboio e as forças aliadas forem se encontrar na Rota Sul, eu estou dizendo que as forças aliadas vão bombardear o comboio japonês por 3 dias. Se a gente representar essa recompensa para as forças aliadas como 3, como é que você representaria a recompensa para o comboio japonês?
Você pode repetir de novo, professor? Se eu representar a recompensa para as forças aliadas como 3, como Certo. vocês representariam para o comboio japonês? Pera aí, tô perdido. Deixa eu ver aqui direito. Como assim, prof? Não entendi. Eu quero transformar isso aqui em número. Eu tenho aqui Certo. 3 dias de bombardeio. Quero transformar em número. Para as forças aliadas, aqui é 3, aqui é 2. Ah, tá. A Força Aliada tá bombardeando o comboio, né? Exato. Aqui é Ok, 1. -3, né? Menos Opa, 3? -3. Certo, é que eu não Se um tinha está pego ainda. bombardeando, o outro está sendo Ah, sim, bombardeado, é né? porque. Não, é que eu não percebi isso. Aí eu, não, tá bombardeando, então, né? Está bombardeando. Então, aqui seria -2, né? -2. -1. Eu posso representar dessa forma? Posso. Né? Porque se um está bombardeando, o outro está sendo bombardeado. Não acontece aqui, nesse jogo, uma combinação de estratégias em que o comboio japonês vai bombardear os aliados. Não. Os aliados estão na Força Aérea, o comboio japonês está na sua marinha e a Força Aérea vai bombardear a marinha. Certo? Então, nesse jogo aqui, da Batalha do Mar de Bismarck, essas recompensas dos jogadores estão relacionadas de forma inversa. Portanto, se um ganha, o outro vai perder. Tá? Então, se um bombardeia, o outro é bombardeado. Esse tipo de jogo, em que se um ganha, o outro necessariamente perde, são conhecidos como jogos estritamente competitivos. Ou jogos de soma zero. Por quê? Se eu somar os dois payoffs dessa combinação de estratégia, vai dar zero. Se eu somar os dois payoffs aqui, vai dar zero. Tá? Eu não gosto muito dessa nomenclatura de jogos de soma zero, porque eu posso representar isso aqui da maneira que eu quiser. Tá? Desde que, se um ganhar, o outro necessariamente perde. Tá? Nós vamos ver isso quando a gente estiver tratando, por exemplo, de uma eleição, em que você tem como resultado, como payoff, a porcentagem de votos válidos. Certo? Então, às vezes fica um pouco difícil de representar. Pode ser representado sempre com um inverso do outro? Pode sim. Ele pode ser representado dessa forma. Às vezes perde um pouco o sentido, mas pode, não tem nenhum problema. Aí a gente vai, bom, isso aqui é uma visão intuitiva do que são jogos estritamente competitivos. A gente precisa de uma definição formal, e é isso que a gente vai ver aqui nessa parte. A gente vai definir formalmente o que é um jogo estritamente competitivo. E, assim, eu costumo pedir isso aí na forma de item, para saber se vocês entendem essa definição. Então, seja o a função de recompensa, que para cada combinação de estratégia dos jogadores A e B, determina a recompensa do jogador A. Então, o A aqui pode ser esse 3, em que o jogador A seriam as forças aliadas, o jogador B seria o comboio japonês, certo? E essa função aqui vai ser uma combinação de estratégias. Então, é só essa partezinha aqui, é só esse 3 aqui, que é uma combinação de estratégia, rota sul, rota sul. Esse seria o A. O B, a gente vai chamar aqui, o B é a função de recompensa
que para cada combinação de estratégia do jogador A e B determina a recompensa do jogador B. Então, ó, eu tenho aqui essa combinação de estratégia do jogador A e B, eu tenho essa combinação de estratégia, essa combinação de estratégia aqui e essa combinação de estratégia. Todos esses números que estão aqui no quadradinho fazem parte da função de recompensa do jogador A, que aqui, nesse caso, são as forças aliadas. E essa daqui, essa e essa recompensa fazem parte, são as combinações de estratégia que fazem parte da função de recompensa UB, que são do jogador B, que nesse caso aqui é do comboio japonês. Só para vocês linkarem quem é o A, quem é o B. Certo? Então, seja um par qualquer de estratégias do jogador A. Então, aqui são as estratégias do jogador A. Estratégia I, estratégia J. Vamos voltar aqui. Se eu chamar a rota sul de I e a rota norte de J, vocês já podem ter uma noção aqui de quais são essas estratégias. E um par qualquer de estratégias do jogador B, que a gente vai chamar de SIB e SJB. Essa aqui pode ser a estratégia I do jogador B, e essa aqui pode ser a estratégia J do jogador B. Tá? Então, veja que eu estou padronizando aqui os índices, né, os índices, para que a gente fale a mesma língua. Agora vem o conceito, vem a definição. Para que esse jogo seja estritamente competitivo, a gente precisa ter essa regrinha aqui, ó. A recompensa do jogador A, quando ele joga a estratégia I dele, e o jogador B joga a estratégia J dele, vai ser maior ou igual do que quando ele joga a estratégia J dele, do jogador A, em relação ao jogador oponente jogar a estratégia I. Isso aqui é verdade se, somente se, aí a gente vem para o jogador B. Para o jogador B, é melhor jogar J, é melhor que ele jogue, o A jogue J, e ele vai jogar a estratégia I. Veja que aqui ele está jogando a estratégia J e ele está perdendo. Aqui ele joga a estratégia I e ele vai ganhar. E o jogador A jogar a estratégia I e ele joga a estratégia J. Então, o que está dizendo essa definição é que quando o jogador A joga a estratégia I, isso é ruim para o jogador B. Certo? Quando o jogador A joga a estratégia B, isso é bom para o jogador B, porque estratégia J é bom para o jogador B, porque essa utilidade é maior ou igual do que se o jogador A estivesse jogando a estratégia I. Então, sempre um é o oposto do outro. Se o A joga I, ele perde. O jogador B perde. Se o A joga J, o jogador B ganha em termos de recompensa. Pode parecer um pouco confuso, mas o que essa sentença está querendo dizer é apenas isso, que um é o oposto do outro. Quando ele escolhe essa estratégia, ele está prejudicando o seu oponente. Quando ele escolhe a outra estratégia, o seu oponente ganha. E vice-versa. Então, uma combinação de estratégia fornece uma recompensa maior ou igual a outra combinação de estratégia para um jogador, se o inverso acontecer para o outro jogador. Sempre um é o inverso do outro. Então, isso vai indicar, gente, que a recompensa do jogador A, quando ele joga a estratégia I e o jogador B joga a estratégia J, vai ser igual a essa recompensa para ele quando ele joga
a estratégia J e o jogador B joga I, se somente se também for igual para B. Ah, então eu posso ter recompensas iguais, eu não preciso ter necessariamente um positivo e um negativo. Pode, desde que seja igual para os dois. Desde que seja igual para os dois. Tá? Isso aqui vem da onde? Essa afirmação aqui vem da onde? Vem dessa afirmação mais genérica. Porque aqui pode maior ou igual. Aqui pode maior ou igual. Então, aqui está utilizando a parte do igual. Tá? Nós vamos ver em jogos, na prática, jogos estritamente competitivos, e vocês vão entender essa definição matemática de uma forma mais intuitiva e vocês vão conseguir identificar um jogo estritamente competitivo. Só um instantinho que eu vou ver se alguém que está fazendo a prova está necessitando de mim. Não? Ninguém. Então, vamos lá. Como resultado que um dos jogadores mais prefere é exatamente o resultado que o outro menos prefere, e vice-versa, né? A gente pode reescrever. Então, aqui vem a ideia de um ser o oposto do outro, um ser o negativo do outro, ou o inverso do outro, tá? Eu tenho isso aqui, não necessariamente um é o negativo do outro, a recompensa do B, a recompensa do A, mas eu posso reescrever dessa forma, tá? Um ser o negativo do outro. Veja que quando o jogador A escolhe a estratégia I, isso é ruim para o jogador B, e isso é bom para o jogador A. Né? Se eu trocar aqui para a estratégia J, aí seria negativo para o A e positivo para o B. O A, SJ, A, SI, B, igual a o B, S, J, A, S, I, B. Certo? Se o jogador A escolher J, ele vai se ferrar. Se o jogador A escolher I, ele vai se dar bem. Se o jogador A se dá bem, o jogador B se dá mal. Se o jogador B se dá bem, o jogador A se dá mal. É isso que caracteriza um jogo estritamente competitivo. Tá? E aqui está do jeito que eu puxei por vocês lá no... Se eu tenho... Ai, meu pai. Se eu tenho aqui estritamente positivo, aqui também vai ser estritamente positivo. Essa característica do jogo, de jogo estritamente competitivo impõe a condição de que para um jogo ser estritamente competitivo, olha a intuição aqui, não pode ter uma combinação de estratégias que seja preferível para os dois jogadores ao mesmo tempo. Certo? Então, isso faz sentido, pessoal? Vamos pensar aqui um pouquinho o que está dizendo essa afirmação. E é com base nessa afirmação que vocês vão conseguir identificar mais facilmente um jogo estritamente competitivo. Pronto. Eu tenho um jogo aqui com as suas recompensas. Se eu tiver alguma combinação de estratégia em alguma dessas células, que essa combinação de estratégia seja preferível para ambos os jogadores ao mesmo tempo, então esse jogo não é estritamente competitivo. Vou repetir, tá? Isso é muito importante.
Se eu tenho uma combinação de estratégia num jogo que para os dois jogadores ela é preferível ao mesmo tempo, então esse jogo deixou de ser estritamente competitivo. Dúvidas? Lamentações? Então, no caso, aí se encaixaria nas melhores respostas ou não? Tipo, se a melhor resposta para um, a melhor resposta para outro? Não, né? A gente vai ver que isso acontece. Ok. Tá? A gente vai ver que isso acontece. E aí a gente vai ter que, por conta dessa dificuldade de você não ter como achar um equilíbrio, muitas vezes, né? É que surgem outras definições de equilíbrio de Nash, tá? Mas vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui no que tem para frente. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui para a gente encerrar a aula hoje. A aula de hoje é curtinha por conta do que a gente já fez no começo do horário, mas eu acho importante que... Eu vou retomar daqui desse jogo da Guerra Fria, tá? Esse jogo da Guerra Fria, esse mesmo jogo aqui já caiu 2 vezes na ANPEC. O mesmo jogo, 2 vezes na ANPEC. Então, resolvi botar aqui na aula, né, para poder a gente analisar. E eu quero saber se esse jogo aqui é estritamente competitivo. O que vocês acham? Vou chamar uma pessoa, peraí. Muito bem. Muito bem. Kaline. Vamos lá, Kaline. Vamos olhar aqui. Observa esse jogo aqui. E a pergunta é: você acha que esse jogo é estritamente competitivo? Tá, eu dou um minutinho. Vou cronometrar aqui. Tô brincando. Pronto. Agora me diga, será que esse jogo é estritamente competitivo? Alguma resposta? Acho que sim. Estritamente competitivo. Ele tem uma cara parecida com um jogo competitivo. Vou dizer por quê. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho menos 10. Aqui eu tenho menos 10 e aqui eu tenho 10 e aqui é empate, né? E também é empate, né? Então pronto. Ô, maravilha. Não, não é competitivo. Aline, vou lhe dizer por quê. Necessariamente um tem que ganhar e um perder, não é isso?
porque eu não posso ter uma combinação que seja melhor para os dois ao mesmo tempo. Suponha que os dois estejam nessa combinação aqui de estratégia, certo? Fora essa combinação de estratégia, existe alguma combinação de estratégia que seja melhor para os dois ao mesmo tempo? Sim. Todas, né? Pois é. Então, esse jogo não é estritamente competitivo. Tá? Veja, eu poderia fazer a análise olhando a partir dessa combinação de estratégia. Se viesse daqui para cá, não é melhor para os dois ao mesmo tempo. Se viesse daqui para cá, não é melhor para os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas daqui para cá, dessa para essa e daqui para cá, qualquer uma dessas três combinações é melhor para os dois ao mesmo tempo em relação a essa estratégia ameaça. Isso aqui, gente, é a bomba nuclear explodindo nos Estados Unidos, na União Soviética, no Diabo 4. Tá? Isso aqui é se as ameaças se concretizarem. Então, esse jogo não é estritamente competitivo, partindo dessa intuição aqui, ó, partindo dessa definiçãozinha. Tá? Bom, a gente vai continuar analisando. Aqui é o Minimax, né? Tá. A partir da próxima aula, eu vou resgatar um pouco essa aula. É claro, eu sempre faço isso. Mas a gente vai ver como solucionar jogos estritamente competitivos. Tá? Por quê? Porque esses jogos, em geral, não têm um equilíbrio, né? Em estratégias puras, como a gente conhece. Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira de solucionar o jogo que é pelo ponto de cela, que é o minimax igual ao max-min. A gente vai entender isso no próximo ano só. E depois a gente vai partir para estratégias mistas. Vou interromper aqui.